Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao segundo episódio da minha série Coisas do Ivo. E hoje eu quero contar uma história para vocês, né? Separaram o título aí, o título é Keep Walking. No final vai ficar claro por que eu dei esse título. Vamos à história? Em um dia de agosto de 2015, tinha mais ou menos uma semana que eu tinha mudado para esse apartamento. Eu estou no sofá da sala, sentado, com o notebook no colo, uma filha de cada lado, elas estavam assistindo televisão. Uma delas fala uma coisa, aí eu faço assim, oi. Na hora que eu faço oi, uma dor insuportável na minha coluna. Na mesma hora eu gritei, chamei a Luísa, minha esposa, e falei para ela, é aquela dor, que era uma dor que eu tinha sentido em 2012. Mas é interessante, porque a de 2012, eu estava carregando peso. Eu estava com 2 sacolas de supermercado, mais a Alice no colo, e a Luísa estava com a outra, com a Bianca, a nossa outra filha. Né? Eu lembro que eu me encostei no carro, vim arrastando até no chão, liguei para ela, ela me acudiu. Agora não, eu estava sentado na sala, não estava fazendo nada demais. É... E aí, gente, foi assim um suplício de quase 2 dias de muita dor. Tentaram fazer um exame de imagem comigo e eu não estava conseguindo, nem que o médico conseguisse mexer em mim. E E aí eu acho que logo na primeira noite depois dessa, né? Então, a segunda noite, eu, com muito custo, eu voltei do hospital onde eu tinha ido fazer um exame de imagem, me colocaram no sofá, eu não consegui ir para a cama, então umas 5 pessoas da minha família conseguiram me colocar no sofá da sala, sentado, que era a posição que eu conseguia ficar, e fiquei com o celular. Qualquer coisa eu ligo para a Luísa, tá lá dentro, no nosso quarto. E, gente, quando deu assim, tipo 1 hora da manhã, mais ou menos, eu acordei e talvez tenha sido um dos maiores sustos da minha vida. Porque, além da dor, eu simplesmente não conseguia sentir ou mexer nada do umbigo para baixo. Isso mesmo, não sentia e não mexia nada. Com muita coisa, eu liguei para ela, falei, tá? E aí foi mais algumas horas aí, 24 horas ou um pouco mais, até que eu fosse parar numa mesa de cirurgia. Basicamente, eu estava com um tumor do tamanho de uma maçã nas costas, na coluna, que tinha que ser retirado porque se demorasse muito eu poderia até ficar paraplégico. Na época, no dia lá, não se sabia a causa. Fui para o hospital. Aí tem umas cenas legais aí, legais agora, né? A gente passando, eu passando na maca, né? Com a rodinha indo para a cirurgia, aquelas luzes que a gente vê no cinema lá, que a pessoa passa e vê aquelas luzes passando, aí você pensa na vida, aquela coisa toda. Entrei para a sala de cirurgia e aí, de repente, eu acordo. Horas depois, perdi muito sangue, uma cirurgia complicada, né? Tiraram boa parte do tumor, colocaram os parafusos nas minhas costas, haste, aquele negócio todo. E aí vem a segunda etapa, que é basicamente, primeiro, a minha recuperação e segundo, entender de onde veio aquele tumor. E eu lembro assim, fui para o CTI 2, 3 dias, dois, 3 dias. Primeiro dia eu virei para a Luísa, digitei um e-mail. Na verdade, eu já peguei o notebook e escrevi. Eu escrevi em inglês, porque na época eu estava com os projetos, tanto como voluntário do PMI, quanto também de trabalho, que eram com o pessoal de fora. Está lá no meu blog, depois eu posso colocar o link lá. E escrevi um texto explicando o que aconteceu. E falei, gente, ó, perguntei para o meu médico, doutor, para eu pensar em fazer alguma coisa, voltar a trabalhar, o que quer que seja, ele falou, uns 3 meses. Como eu tinha um curso daí a 6 semanas, eu coloquei assim, não, 6 semanas. Aí, depois de 6 semanas, a gente vê como é que é. E aí eu tive, primeiro, um processo de recuperação, né? Fiquei no hospital, sei lá, 10 dias, 2 semanas, não lembro exatamente. Aí vim para casa, cadeira de rodas, usando sonda urinária, que felizmente a Luísa aprendeu, né, a colocar para mim, né? E eu ficava o tempo todo pensando, trabalho, coisa, porque um negócio interessante, né? Eu sempre, desde 2010, eu sou um profissional independente. Isso significa o seguinte, eu não tenho um chefe, eu não tenho carteira assinada, né? Tem um lado muito bom, que é a questão da minha liberdade de escolha, dos projetos que eu quero fazer, mas
Se eu não trabalho, eu não recebo. Então, eu sou igual ao motorista de Uber, se você for pensar, né? E é lógico que eu tomo os meus cuidados, tem questão de reserva, aquela coisa toda, mas eu não sabia o que estava por vir. E aí eu ficava a mente toda voando para longe, pensando o que vai acontecer. Gente, vou falar, até pensei até questão sei lá, de morrer enquanto estava investigando o negócio todo. Até que eu falei assim, não, eu vou aplicar algumas técnicas que eu venho estudando aí nos últimos anos, e aí algumas que eu apliquei. Uma delas eu chamo de baby steps, né? O que é o baby steps? Não adianta pensar lá na frente. Eu tenho que pensar na próxima barreira que eu tenho que superar. Então eu lembro direitinho. Livrar da sonda urinária, isso demorou mais ou menos uma semana. Depois, consegui tomar banho sozinho, porque eu tinha um ajudante aqui que me tirava da cadeira de rodas, me colocava no banquinho, né? Depois a questão da alimentação e uma série de coisas. Depois a questão de andar, né? Primeiro sem andador, depois sem bengala. Então, isso aí é a questão dos baby steps. Outra é a questão do mindfulness, né? Que é pensar no momento presente agora. Minha mente ficava indo lá para frente, mas como é que eu vou fazer com o trabalho? Como é que eu vou fazer com aquilo, com aquilo outro? Não é? E aí uma coisa que é interessante foi que 6 semanas depois, quando eu tinha um curso agendado para Macaé, no estado do Rio, eu fui de bengala, né? A Luísa foi comigo, carregando todo o peso. Ela carregou a mala, carregou o notebook, carregou tudo, ficou lá de minha assistente durante acho que foi 3 dias de curso, né? E voltou comigo, e eu consegui dar o curso. Aí começa a investigação do que é que aconteceu comigo. Rapidamente foi identificado que era um tipo de tumor que tem um nome raro, chamado, causado por uma doença, chama-se, um plasmocitoma ósseo solitário. Solitário, né? Eu até achei bom, né? Bom, solitário é só um. Mas que tem a tendência a progredir para uma doença que começa na medula, chamada mieloma múltiplo. Então, eu fiz radioterapia primeiro, para dar um jeito no restante do tumor, porque como ele estava... É como se enfiasse, tem a espada e enfiasse a maçã na espada. Então, cortou a metade de fora, mas ficou uma boa parte, seria metade de dentro, que é inoperável. Então, tinha que, entre aspas, matar aquelas células ali. E aí eu fiz radioterapia, eu fiz 2 sessões. E aí, gente, eu estava ainda tentando, buscando trabalhar, e coisa, né? O negócio do taxímetro, né? Mas, por exemplo, eu reduzi viagens. Eu lembro que eu era voluntário do PMI, eu era mentor do PMI para o Brasil. Eu deixei de ir para uma viagem nos Estados Unidos, acho que em setembro, outubro, pouco, 2, 3 meses depois. Mas janeiro, no inverno, eu fui para Filadélfia, de bengala e andando na neve ali, com morrendo de medo de cair, mas tomando um certo cuidado. E aí fiz as sessões de radioterapia. E aí, gente, é interessante, porque quando você tem o senso de urgência, aqueles marcos, né? Eu vou dizer que eu fui até relativamente bem, tá? Aí entra naquele processo assim, vai ou não vai evoluir para a questão do mieloma? E aí, pouco tempo depois, concluiu-se que sim, por sorte, eu não tive novos tumores, mas os exames na medula mostraram que a doença podia progredir. É um câncer, é um tipo de câncer. Então, eu fui fazer um tratamento que aí, na época, era a base de quimioterapia. E é muito interessante quando você vê no cinema, nos seriados de televisão, aquela coisa toda, você pensa que a pessoa fica prostrada, parada, aquela coisa toda. Gente, sinceramente, teve dia que eu fiz químio 2 horas da tarde, eu fui dar aula 6h30. Aliás, não recomendo fazer isso, tá? Porque não deve ter sido uma das melhores aulas, não. Isso ainda foi antes da pandemia, né? Nós estamos falando aí, esse período aí. A crise foi 2015, aí eu fiz químio 2016, 2017. Teve um período que não foi necessário para a gente poder observar. Bom, e eu lembro do dia da aula. Puxa vida, muito difícil, muito cansativo. Então, reduzi a carga de trabalho. Eu lembro que eu também deixei passar uma oportunidade fantástica, mais de uma, tá? De trabalho fora do Brasil, que o meu medo maior... Aliás, fazer até um parênteses, né? Se você vai ficar doente, o melhor lugar para você ficar doente é na sua cidade, né? Eu conhecia, ou conhecidos meus conheciam boa parte da equipe médica que me operou, né? Assim como depois a minha hematologista.
né, que tempo depois também ela aposentou, e aí eu fui passado para a filha dela, né, de mãe para filha. O meu cardiologista também me apoiou bastante. Então, é muito importante isso, né? Você ter pessoas competentes próximas de você. Mas eu estou devagando um pouco. Então, teve a questão da químio, até que eles falaram assim, olha, talvez você tenha que fazer um tratamento, uma químio mais pesada, e aí tinha lá um tratamento que eu tinha que fazer primeiro um autotransplante de medula. Então, eu fui no hospital, me colocaram numa máquina, retiraram lá um bocado lá do meu plasma, lá das minhas células lá, os leucócitos e tudo mais, guardaram, congelaram, e aí eu fiquei na lista de espera para poder fazer o tal da quimioterapia pesada, que basicamente você interna, faz uma quimio de uma vez, um dia, uma sessão só, muito pesada mesmo, te dá uma baqueada, e pouco tempo depois, coisa de 3, 4 dias depois, eles põem de volta aquelas células que eles tinham te tirado, para te ajudar na recuperação. Perde totalmente a imunidade, eu tive que tomar todas as vacinas de novo, né? E é um perigo, porque, se vocês lembrarem, né, eu tive alta desse processo em setembro de 19 e início de 2020 veio a Covid. Né? E eu, em janeiro de 2020, tomando tudo quanto é vacina, e aí veio a Covid. Mas eu não estou querendo ficar falando só de doença e coisa. Como que foi, né? Eu falo que teve dois grandes momentos, né? Um era aquele quase uma situação de vida ou morte, o senso de urgência. Aí tem a questão dos baby steps, tem a questão aí do mindfulness, né? E depois eu comecei a fazer planos, de tratar aquilo dali como um projeto dentro da minha vida, porque falei, gente, eu estou novo, eu tenho filho pequeno, filhas pequenas, duas, e eu tenho que continuar aqui durante um bom tempo. Não dá para eu fazer um check-out agora, não. Né? E aí começando a pensar também na questão do trabalho, dos projetos, né? Isso tudo, enquanto ao mesmo tempo eu vinha fazendo o tratamento, né? E as sessões. E aí, sim, duas frases que para mim são fantásticas. Um é o título, né? Keep Walking, é a propaganda lá do Johnny Walker, que era assim, eu tenho que continuar andando, eu tenho que continuar, vamos dizer, trabalhando e fazendo as coisas do jeito que tem que ser, com uma disposição, porque tem pessoas que precisam de mim. Então, foi uma coisa que me ajudou demais. E outra, aí me ajudou muito, a questão do treinamento em Macaé, aulas presenciais. Depois eu cheguei a pegar contratos também de curta duração com clientes, né? Eu atuo com consultoria na área de projetos de capital, né? Em geral, e mais especificamente, muito também na parte de gerenciamento de riscos. Né? Eu tinha que continuar trabalhando. Aí eu me lembrava o dia que eu estava ruim, que eu estava desanimado. Aí era uma frase do Woody Allen: 80% of success is showing up. 80% do sucesso é comparecer. Então levanta da cama, dá um jeito, keep walking, vai lá, comparece, que aí as coisas vão se encaixando. E foi, né? Tive a ideia de novos cursos, aí depois surgiram novas parcerias, né, que me ajudaram muito, inclusive, nesse processo, parceiros estratégicos aí aos quais eu sou muito grato, e na minha cidade, tá? Então, essa é uma história importante de eu contar, eu vou colocar no link aí umas coisas que eu escrevi na época sobre o projeto, aí tem coisas mais detalhadas que eu acho que não é o caso, não. E isso não sou eu querendo dar uma de coitadinho, tudo, até porque já tem muito tempo que eu não falo sobre isso, porque uma coisa que eu queria ao mesmo tempo explicar o que aconteceu e reportar para as pessoas poderem entender o que aconteceu. Eu cheguei até a dar palestra, inclusive, sobre isso, né? Depois eu falei, olha, mas eu não posso deixar esse negócio me definir, eu tenho que seguir em frente, não é? Outro ponto importante, essa doença não tem cura. Pois é. Né? Então, 2 vezes por ano eu faço uma série de exames, vou na minha médica, dar uma olhada para ver se voltou. O seguro morreu de velho, frase bem infeliz, né? Eu tenho já um bocado de célula lá congelada lá, que se precisar passar pelo processo todo de novo, já estão lá separadas. Então, se tiver que fazer, vamos fazer de novo. Não tem muito o que escolher, né? Cuidando também da saúde em geral, isso é importante, eu ando meio sedentário ultimamente e tudo. E dos projetos, gente, fazer as coisas, a vida continua. A gente não pode desanimar, né? Então, isso aqui é um projeto, tá? Não se preocupem, porque eu não vou ficar mais nas próximas edições, ficar falando de doença, de câncer, disso e daquilo, tá?
mas era uma coisa que eu achava legal, porque ajuda a entender também como que eu sou hoje, porque isso daí, de certa forma, também me tornou uma pessoa mais, desculpe a pretensão, mais sábia, entende? Mais madura, de poder enxergar os desafios, as coisas que a vida coloca na frente da gente, né? Reparem que eu não vou ficar falando aqui de Deus, que Deus isso, Deus aquilo. A minha relação com Deus é privada, é particular minha. Quem sabe mais um dia, mais à frente eu posso explicar melhor, não é? Com certeza, eu recebi muita ajuda, mas a principal ajuda veio de dentro de mim mesmo. E aí, talvez entre aí a questão de Deus, né? De alguma forma eu me conectar com uma força interior que me ajudou a superar e a lidar com toda essa dificuldade. Então, se isso aí servir de reflexão para alguns de vocês aí, eu acho que já é legal. E não se preocupem, como eu falei, né? Nas próximas edições nós vamos falar de coisas mais amenas, né? Mais mundanas, né? Mais tranquilas. Mas eu achei interessante compartilhar isso aqui com vocês, tá bom? E é isso. Um abraço e até o próximo.